Na Rússia, os reservistas começam o treino militar enquanto milhares de pessoas continuam a fluir às fronteiras para deixarem o país. Liberdade, mulheres, vida. Palavras que ecoam há uma semana no Irão. Protestos não dão sinais de abrandar, apesar da repressão. Canadá, abraços com tempestade pós-tropical Fiona. Na Rússia, os reservistas estão a ser transportados de autocarro para postos de controlo de unidades militares como esta em Vladivostok, após terem sido chamados no âmbito da mobilização parcial anunciada por Vladimir Putin. O adeus às famílias é difícil, mas há quem esteja motivado. O estado de espírito é muito combativo. Queria ir com o meu irmão, mas ele foi chamado antes. É o meu dever defender a minha pátria. Depois de passarem por um controlo sanitário completo, os reservistas recebem armas e iniciam o treino de combate. Enquanto isso, há milhares de outros russos que preferem abandonar o país, uns para não serem mobilizados, outros porque não concordam com o rumo que o país está a tomar. Segundo o serviço de mapas online russo Yandex, as filas na fronteira entre a Rússia e a Geórgia eram na sexta-feira de 10 quilómetros. Pânico. Todas as pessoas que eu conheço estão em pânico. A maioria das pessoas não sabe o que fazer. Muitas não podem sair. Mais de 70% da população não tem passaportes. Às fronteiras com a Finlândia chegaram na sexta-feira muitos homens em idade de serem mobilizados. Chegam de autocarro ou de carro aos 3 postos fronteiriços que permanecem abertos. Uma semana de protestos no Irão. Números das agências oficiais não confirmados por fontes independentes dão conta de 35 mortos e mais de 730 detidos. Na origem das manifestações, a morte de Mahsa Amini, a jovem de 22 anos que foi presa a 13 de setembro em Teherão por uso impróprio do véu islâmico e veio a morrer 3 dias depois. As imagens que vemos são da última noite. Não há sinais de abrandamento da contestação a um regime que tem limitado as liberdades individuais, sobretudo os direitos das mulheres. As forças de segurança iranianas utilizaram nos últimos dias gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. O presidente iraniano veio afirmar que as autoridades devem lidar com determinação com aqueles que se opõem à segurança e à tranquilidade do país. Ebrahim Raisi regressou esta sexta-feira a Teherão, depois de ter estado em Nova Iorque a participar na Assembleia Geral da ONU. As palavras mulheres, vida, liberdade ecoam em várias cidades iranianas naquele que é considerado o maior protesto desde 2019 no Irão. Dezenas de ambulâncias com os restos mortais das vítimas do naufrágio ocorrido ao largo da Síria circularam na noite de sexta-feira pelas ruas de Trípoli, no Líbano. Entre as vítimas contaram-se palestinianos, sírios e libaneses, todos eles com a esperança de chegarem à ilha de Chipre. Trata-se da maior tragédia envolvendo uma embarcação com migrantes a partir do Líbano. A eterna crise palestiniana, a situação na Síria e o desespero dos libaneses que não vêem fim à vista para a crise que o país atravessa leva muitos a arriscarem uma viagem com consequências potencialmente fatais. Este familiar de uma das vítimas afirma que as coisas chegaram a um ponto que as pessoas preferem morrer no mar e as viagens vão continuar a acontecer, diz ele. Este familiar de outra das vítimas afirma que não há meios de subsistência, não há trabalho, não há futuro. Todos eles sentem-se encurralados, diz ele. Alguns dos migrantes, cerca de 20, sobreviveram e estão a ser tratados na Síria. 51 milhões de eleitores italianos vão a votos este domingo. Eleições antecipadas por 8 meses na sequência da demissão de Mário Draghi em julho passado. Pela primeira vez na história, os jovens a partir dos 18 anos vão poder decidir quem se senta no Senado. Até agora, a eleição para a Câmara Alta era feita apenas por cidadãos com mais de 25 anos. A nova lei eleitoral reduziu também o número de representantes de 630 para 400 deputados, de 315 para 200 senadores. Muda ainda a forma de eleger, 37% são eleitos por círculos uninominais, 63% pelo método proporcional.
O sistema é válido para as duas câmaras, onde agora existem 16 partidos representados, 8 repartidos por duas coligações. Com menos assentos disponíveis, aumenta a exigência para garantir representatividade. No que toca ao método proporcional, são introduzidas percentagens mínimas de votos para alcançar uma representação parlamentar. 3% no caso dos partidos e 10% para as coligações. Vale a pena dizer que, no caso do voto proporcional, 2% é definido pelo eleitorado da diáspora. São 8 deputados e 4 senadores. As urnas fecham este domingo às 23 horas, hora local. O furacão Fiona já atingiu a costa leste do Canadá, no que o Centro Canadiano de Alerta de Furacões descreve como uma forte tempestade pós-tropical. Segundo as autoridades ambientais, entre as regiões mais afetadas contam-se a Nova Escócia, partes da Terra Nova, New Brunswick e a província de Quebec. Muitos reagiram aos alertas emitidos pelas autoridades. Para outros, trata-se de uma situação verdadeiramente inédita. As autoridades meteorológicas descrevem a tempestade como um evento extremo, marcado por ventos fortes, chuvas intensas e perturbações violentas. Antes, o furacão Fiona havia espalhado a devastação à passagem pelas ilhas de Porto Rico e República Dominicana. Pela primeira vez na Bélgica, uma central nuclear foi desligada da rede após o encerramento do reator nuclear Doel 3 na sexta-feira à noite. O desmantelamento do reator ocorreu 20 anos após a decisão política de abandonar definitivamente a energia nuclear e 40 anos após a construção da central, numa altura em que se volta a debater a pertinência do nuclear. A Total Energia francesa vai investir 1,5 mil milhões de dólares na produção de gás natural no Catar, no projeto North Field South. Com o fechar das torneiras na Rússia, a Europa vira-se para o gás do Catar. Há conversações também com a Grã-Bretanha e com a Alemanha. Estima-se que o North Field South tenha 10% das reservas mundiais de gás natural. A Ucrânia é um dos maiores produtores de mel do mundo, mas este ano, segundo especialistas, a produção deve baixar 40%. O que torna o mel ucraniano especial é a variedade de flores do país, desde os campos, no leste da Ucrânia, até às terras altas dos Cárpatos. As colmeias do leste ficaram à mercê dos bombardeamentos. O nosso apiário situa-se a 15 km da fronteira russa, fora de Kharkiv, em direção à fronteira. Saí de lá em fevereiro. As abelhas estavam a entrar em hibernação, mas eu deixei-lhes comida. Nessa altura compreendi que era necessário salvar a minha família. Alguma coisa tinha de ser sacrificado, como se costuma dizer. Partimos sem as abelhas. O Alexandre não é caso único. Enquanto os pequenos apiários estão concentrados principalmente no oeste, os grandes, por vezes com mais de 1000 colmeias, são comuns nas regiões central e meridional. De acordo com a informação recolhida no terreno, apenas metade das colmeias sobreviveram aos ataques russos. A Ucrânia tem o chamado Cinturão de Mel, que é do sul da Ucrânia ao leste da Ucrânia, ou seja, as regiões mais produtivas em mel comercial. Devido à guerra, temos uma situação em que não é possível manter a maioria destes apiários comerciais ou foram danificados. Portanto, a Ucrânia terá menos 30% ou 40% de mel comercial. Estas são perdas muito grandes. A destruição da guerra arrasou campos agrícolas e neles milhares de colmeias. O país estava no top 5 dos maiores exportadores de mel, produziu mais de 65 mil toneladas no ano passado, mais de 90% destinadas à exportação. Morreu Hilary Mantel, a escritora britânica que mergulhou na Inglaterra medieval e levou ao prelo a premiada trilogia de Wolf Hall. Tinha 70 anos. Numa nota divulgada este sábado pela editora HarperCollins, pode ler-se que Mantel morreu subitamente, mas pacificamente, na quinta-feira, rodeada por familiares e amigos próximos. Mantel foi a primeira escritora britânica a ganhar por 2 vezes o Booker Prize, primeiro por Wolf Hall, em 2009, e 3 anos depois por O Livro Negro.
Apesar do reconhecimento tardio, a escritora é hoje considerada a responsável por uma nova vaga e uma maior valorização do romance histórico.